Graça e paz, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos dar início a mais uma aula da EBD online. Hoje é a aula 10, cujo título é Vitória apesar do sofrimento. Nós vamos basear essa aula no capítulo 1 e 2 de Filipenses. Se os irmãos puderem ler para poder compreender melhor. Então vamos lá dar início lendo a introdução. Paulo escreve aos Filipenses estando preso e ensina aos crentes a compreenderem que mesmo em meio à dor legítima, tudo pode trazer benefício para o reino de Deus. Então Paulo escreve para os Filipenses e fala sobre esse assunto, a respeito do seu sofrimento, que era legítimo, e falando de como isso pode trazer crescimento para o reino de Deus. Aqui ele está falando de um sofrimento legítimo, no caso era um sofrimento pelo Evangelho. Nós sabemos que muitas pessoas sofrem também, não porque fizeram alguma coisa, mas não é pelo Evangelho. E alguns sofrem por consequência de atitudes ou negligências que tiveram na vida, mas não é o caso aqui. Aqui Paulo estava sofrendo pelo Evangelho e ele vai mostrar nessa carta aos Filipenses o crescimento que Deus estava trazendo à igreja, ao reino de Deus, usando o seu sofrimento. Parece uma coisa contraditória. E tem gente que acha que Deus não permite que a pessoa sofra, não deixa ninguém passar por sofrimento. Mas na verdade nós vemos aqui que Deus permitiu Paulo passar por sofrimento e usou até esse sofrimento para a sua glória. Então isso a gente já aprende de cara que sofrimentos podem acontecer na nossa vida, inclusive quando a gente está envolvido na causa do Evangelho. Mas podemos crer que Deus vai usar isso para a sua glória. Ponto 1 diz: a vitória apesar do sofrimento é possível quando em todo o tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. Filipenses 1,12 diz: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Paulo diz claramente aqui nesse versículo: irmãos, saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Em outras palavras, não fiquem tristes, não fiquem lamentando, não fiquem questionando Deus, não fiquem achando ruim, não percam sua fé, porque o que me aconteceu, esses meus sofrimentos, contribuíram para o avanço do Evangelho. Deus está no controle, Deus está usando isso para aumentar a sua igreja, para abençoar a vida de outras pessoas, para salvar outras vidas. Aqui diz assim: o sofrimento também não o desviava do foco principal de sua vida e do cumprimento de sua missão de pregar, evangelizar, proclamando o Evangelho. Paulo não se deixava abater. O sofrimento não desviava ele do foco. Mesmo sofrendo, Paulo continuava pregando, evangelizando, ensinando as pessoas. Por que Paulo agia assim? Porque ele sabia que Deus estava usando ele. Quer fosse no sofrimento ou não, a igreja de Cristo estava avançando. Ele estava sendo instrumento de Deus. Então Paulo não parava. Não tinha nada que fizesse Paulo parar. Nem o sofrimento, nem prisão, nada. Ele continuava firme, constante, pregando o Evangelho, em vez de ficar se lamentando, reclamando de Deus, achando ruim porque estava sofrendo, perdendo a fé. Não, Paulo continuava firme. Mais ainda, porque ele entendia o propósito de Deus nas coisas. Paulo testemunhava que a sua prisão era em função do compromisso com Cristo. Testemunhava isto para a guarda pretoriana. Aqueles que trabalhavam para o governo e faziam a segurança de Paulo ouviam intensamente seu testemunho de fé. Esse testemunho se espalhava. Paulo em cadeia era um missionário. Paulo preso, porém a palavra estava livre. Essa é a grande verdade. Paulo estava preso, mas a palavra estava livre. Ninguém nunca conseguia prender o Evangelho. O diabo podia prender o servo de Deus, mas Deus continuava agindo. Isso não impediu o avanço do Evangelho da igreja. E Paulo entendia isso tão bem que ele era preso. Na prisão ele pregava o Evangelho para os guardas,
para as pessoas que faziam parte ali de Roma, que estavam ali acompanhando Paulo, da casa de César, inclusive. E aí a igreja crescia, pessoas se convertiam e o reino de Deus ia avançando. E o sofrimento não impedia Paulo de continuar. Vitória sobre o sofrimento é possível porque mesmo no sofrimento não perdemos nossa intensa expectação. Vamos ler aqui Filipenses 1:20. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Era a expectativa dele. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Então qual era a expectativa de Paulo, a esperança dele? De que ele não seria decepcionado. A expectativa dele era que Cristo fosse engrandecido nele. E isso ele sabia que ia acontecer. E ele fala aqui, quer pela vida, quer pela morte. Não importa o que aconteça. Não importa se eu vou preso, se eu vou apanhar, se eu vou morrer. Cristo será engrandecido pelo meu corpo. Era a grande esperança e expectativa dele, que ele sabia que não seria frustrada. A vida dele seria para a glória de Deus. Então isso fazia continuar firme. Não focalizar o sofrimento, mas focalizar Deus, Cristo, a sua obra, se empenhar no trabalho, contribuindo para o avanço do reino, porque ele sabia que Jesus estava agindo em toda situação. A ideia do texto é no sentido de que jamais Paulo se fez cabisbaixo, sentindo-se derrotado e deprimido. Ele nunca ficou assim. A ardente expectativa é estar com a cabeça erguida, olhos postos no Supremo, marchar não apenas com as pernas, mas antes com o coração, com a vida. Ainda que detido, limitado, preso, quem sabe algemado, acorrentado algumas vezes, mas o coração veloz. Não deixe que nada deste mundo, nem mesmo as lágrimas, tirem de você a sua ardente expectativa, fé e esperança. Então, irmão, o que a gente aprende com esse ponto é, siga o exemplo de Paulo. Não importa o sofrimento, se você está sofrendo por causa do Evangelho ou não, mas creia que Deus será engrandecido através do seu corpo, da sua vida. Se você permanecer dentro da vontade de Deus, pregando o Evangelho, servindo a Ele, com todas as suas forças, da maneira que você puder, seja qual for a situação da sua vida, Cristo será engrandecido através de você. Então, erga a sua cabeça, não ande deprimido, triste, cabisbaixo, levante a cabeça, olhe para Cristo. Não fique resmungando e reclamando. Se Deus permitiu aquela situação, aceite, confie nele, que se for da vontade dele, ele vai mudar. Se ele não mudar, você mesmo assim vai continuar seguindo a ele, pregando o Evangelho, e ele será glorificado através da sua vida. É assim que o cristão tem que agir. Terceiro, vitória sobre o sofrimento é possível porque nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Vou ler agora Filipenses 2:11, quando ele diz, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Por isso que é possível vitória, mesmo no sofrimento, porque nós temos como fundamento o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor, é o que fala esse texto. Olha, Jesus também sofreu, houve um sofrimento voluntário, deixou o seu estado de glória e exaltação para viver no estado de humilhação. Interessante isso, porque se Jesus sofreu, veio para esse mundo para cumprir uma missão, sabia que ia sofrer, quem somos nós para reclamar se estamos sofrendo algum tipo de perseguição ou dificuldade pelo fato de estarmos servindo a Deus? Se o nosso próprio Senhor sofreu, nos dando o exemplo. Quem é o foco da nossa vida e gratidão? Jesus Cristo. Nosso sofrimento precisa ser cristocêntrico, ou seja, centralizado em Cristo. Jesus é e continua sendo o centro da nossa vida apesar do sofrimento. Ele faz com que experimentemos a vitória. Então, mesmo no sofrimento, focalize em Cristo. Olhe o exemplo dele. Veja como ele viveu. Siga os seus passos. Não deixe de olhar para ele. Coloque sua vida centralizada nele. Creia nele. Descanse nele. Sabendo que ele é o teu Senhor. Cuida da tua vida.
e siga-o, obedeça-o, cumpra a sua missão, pregue o Evangelho, faça como Paulo. A vida do crente precisa exaltar o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Isto faz-nos viver a vitória apesar do sofrimento. Então, quando você entende que Cristo é o Senhor, que Ele mesmo sofreu, que Ele é o teu Senhor, que governa a tua vida, você não vai se deixar abater pelo sofrimento. O sofrimento não vai te vencer, porque você sabe que a sua vida está nas mãos de Cristo. Ele controla tudo. Então Ele pode acabar com o teu sofrimento a hora que Ele quiser. E se Ele não acabar, Ele pode usar isso para a glória do seu nome. Então não se abata, não baixe a cabeça, continue firme, olhando para Cristo, teu Senhor. Vitória sobre o sofrimento é possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. Filipenses 2, 17 e 18. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo está dizendo aqui, que ainda que ele fosse derramado como libação, ou seja, oferecido como um sacrifício a Deus. Libação era um tipo de oferta. A gente vê isso lá no Antigo Testamento. Então, ainda que ele fosse oferecido como um sacrifício a Deus, ele se alegrava e se congratulava com todos. E ele pedia que os irmãos se alegrassem junto com ele. Que coisa maravilhosa isso! Que entendimento de quem é Deus, da sua vida e do que Deus faz na sua vida. Porque mesmo no sofrimento, mesmo sabendo que você pode morrer, em vez de ficar lamentando, em vez de ficar reclamando de Deus, você exalta a Deus, se alegra em Deus, sabendo que mesmo que você morra, sua vida será um sacrifício agradável a Deus. Você glorificou o nome de Cristo. Então isso é visão espiritual, isso é discernimento das coisas de Deus, que nós precisamos ter para não viver lamentando, reclamando, murmurando. Este é um dos paradoxos do cristianismo. Paradoxo, não contradição. Paradoxo é uma coisa que parece contradição, mas não é. Alegria quando se chora. Alegria quando há dor. Alegria quando os ventos são contrários. Alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. É um paradoxo que quem não é cristão não entende. Mas só quem é de Cristo entende isso e vive isso. Sentir alegria mesmo no sofrimento, mesmo no meio da dor. Em vez de ficar reclamando de Deus, glorificar a Deus, se alegrar em Cristo. Alegria em todas as circunstâncias é um aprendizado de fé. É um tipo de alegria que é traduzida como felicidade. Mais do que um sentimento, é uma atitude. Então essa alegria é um aprendizado. Você aprende isso no seu caminhar com Deus, na sua experiência com Deus. Não é fácil, mas você pode desenvolver isso. A alegria é um fruto do Espírito. Ela não depende das circunstâncias, não depende do que está acontecendo. Depende de você estar com Deus ou não. De você viver com Ele, andar com Ele. Ela é uma atitude, é muito mais do que um sentimento. É uma atitude que você tem de caminhar com Deus, confiar nele, e aí você descansa, encontra paz e o seu coração se alegra, sabendo que a sua vida está escondida em Cristo. Vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com outros e desenvolvemos relacionamentos. Filipenses 2:25. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Compartilhe sua dor e problema, desenvolva relacionamentos sadios, fale do seu sofrimento não com lamúria, não com ingratidão, não com murmurações, mas fale para exaltar a Cristo. Então Paulo fala aqui de como Epafrodito foi enviado para socorrê-lo nas suas necessidades. Paulo tinha amigos, pessoas com quem ele andava, com quem ele compartilhava sua vida, sua dor. Isso é bom, isso é saudável também, irmão. Se você conseguir encontrar isso na sua vida, você achou um tesouro. Irmãos com quem você pode compartilhar suas alegrias, sua tristeza, sua dor, seu choro. Pessoas que vão te ajudar, que vão te aconselhar, que vão orar contigo, que vão estar junto de você, que vão te conhecer, conhecer suas necessidades
e ser um amigo leal, fiel, junto de ti. Eu tenho o desejo de ser assim para outras pessoas e de encontrar pessoas que sejam assim comigo também. E se você conseguir encontrar isso e for assim para outras pessoas também, com certeza sua vida será melhor. Paulo tinha isso, tinha amigos. Quando você chora, sente dor e sofre, você tem um irmão, um cooperador e companheiro pronto, disposto a desenvolver provisão para as suas necessidades materiais, emocionais e espirituais? É uma pergunta. Você tem alguém assim que pode te ajudar nessas situações? Isto é possível quando durante a nossa vida e caminhada plantamos amigos e desenvolvemos bons e duradouros relacionamentos na fé. Então procure fazer isso. Cultivar amigos. Não apenas pessoas que você vai conhecer superficialmente, só de chegar na igreja e dizer: oi irmão, tudo bom? Boa noite, graça e paz, vai-se embora, cumprimenta e pronto. Não desenvolve relacionamento. Quando você desenvolve relacionamento, conhece as pessoas, passa a andar com elas, isso é muito bom, isso ajuda, isso fortalece, isso traz um novo ânimo. É maravilhoso quando a gente encontra isso. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, para nos ajudar no meio do sofrimento. Conclusão: o que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Primeiro, entenda que o sofrimento é algo natural na vida humana. Ou seja, não fique achando que porque você é cristão agora você não vai sofrer. Não, se você é humano, sofrimento faz parte da vida humana depois que o pecado entrou no mundo. Sofrimento só vai deixar de ser parte da nossa vida quando nós estivermos na glória do céu. Saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural com o sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Saiba diferenciar isso. Quando você está sofrendo porque foi negligente, porque errou, ou um sofrimento natural da vida, como uma doença, um acidente, uma morte de um parente, e o do sofrimento por causa do Evangelho. Saiba diferenciar cada sofrimento, para de repente você não estar sofrendo porque fez coisa errada e achar que ali é Deus que está trabalhando, assim, te fazendo passar por uma provação para que você cresça. Não, você está colhendo o que plantou. É claro que Deus pode usar aquela situação para te ensinar alguma coisa, mas você poderia não estar sofrendo aquilo se tivesse sido mais sábio. É diferente de você sofrer, mesmo tendo agido corretamente, o sofrimento chegar até você, como aquele que sofre por causa do Evangelho. Em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você em toda a sua caminhada. Isso é o principal que a gente não pode esquecer. Em qualquer tempo, seja qual for a situação, não esqueça que Deus cuida de você, que Deus está contigo, que a sua vida está nas mãos dele. Não importa qual é a situação, não importa se você está sentindo a presença dele ou não, não importa se as circunstâncias são favoráveis ou não, mesmo que pareça que tudo está errado, creia que se você é cristão, verdadeiro, que anda com Cristo, segue os seus passos, vive uma vida, procura viver uma vida de obediência e santidade, é um cristão genuíno. Se você está sofrendo, Cristo está com você. Ele está contigo e vai te ajudar. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.